Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Vamos para nossa live semanal de terça-feira às 18 horas. Está começando, hein? Vamos começar a entrar aí para a gente assistir, que hoje o tema vai ser difusão. A pedidos, pessoal que está começando agora a residência, o R4, pediu para a gente conversar um pouquinho sobre difusão. Todo mundo fala, a gente fala tanto, é difusão restrita, difusão restrita, difusão restrita, e no fim das contas a gente não sabe por que é difusão restrita. Isso acontece com você? Se acontece, já levanta o dedinho e fala, acontece, preciso saber, e é isso que a gente vai fazer agora. Descobrir por que pode ter difusão restrita nos exames de ressonância magnética de crânio. Então vamos embora. Para facilitar isso aqui, para chamar mais gente, para ter mais dúvida, para o conteúdo ficar ainda melhor e mais completo, já manda esse aviãozinho que vocês estão vendo aqui no cantinho para o pessoal que tem que participar, que não pode perder essa live, que vai ser sobre difusão, sobre o que vocês precisam saber quando estão frente a um caso de difusão restrita. Ou seja, restringiu, brilhou na difusão, tá preto no ADC. O que aquilo ali significa? Significa que aquilo ali é tumor? Significa que aquilo ali é infecção? Significa que aquilo ali é que tumor? Que infecção? Tudo isso a gente consegue extrair a partir de uma informação de difusão restrita. Então, vamos começar. Eu já quero o pessoal que está entrando aí, boa tarde para todo mundo. Já quero aquele dedinho de assim, preciso saber o que é difusão. Se vocês já estão com mais experiência, mas tem alguém que vocês lembraram e falou assim, caramba, a pessoa me perguntou isso hoje, não sei o que eu vou falar, não sabia o que eu ia falar, deixa eu mandar esse aviãozinho, já clica no aviãozinho aqui, envia para a pessoa e fala, ó, entra agora lá e participa dessa live de difusão, porque vai ser sobre restrição e sobre os diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer. Então, como eu tenho feito toda terça-feira, eu tirei os casos lá da Radiopedia, não são casos meus, vocês têm acesso a todas as imagens lá também, todo mundo tem, são casos públicos. E a gente vai discutir exatamente como você vai chegar nesse diagnóstico diferencial. Muito do que eu falei do desafio que rolou na semana passada, no desafio do diagnóstico magnético, foi como a gente vai usar a nossa sequência-chave. Então, a partir do que a gente vê lá no FLAIR, então o FLAIR, quando começa com aquela formação expansiva, aquele nódulo, aquela massa, e aí você pensa, o que eu vou ter que usar agora de próxima sequência-chave? E um dos exemplos que eu dei para você de sequência-chave bastante interessante, quando a gente tem aquela bolotinha lá dentro do parênquima cerebral, é a difusão. Porque a difusão já vai conseguir te jogar em dois grandes diagnósticos diferenciais distintos e que são os dois principais grandes diagnósticos diferenciais frente a uma formação expansiva intracerebral. E aí a gente está falando de tumor e infecção. Na teoria é lindo, na descrição do livro é lindo, na prática às vezes as coisas se misturam um pouquinho e fica mais complicado, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Lembrando que hoje é o último dia até meia-noite para você ter acesso ao curso Princípios da Ressonância Magnética e ganhar a mentoria. Exatamente como eu falei, você vai ganhar, você não vai pagar a mais pela mentoria. Essa é a última e única oportunidade que isso vai acontecer. Então, no próximo lançamento não vai ser assim, durante o perpétuo não vai ser assim. Você vai comprar o curso e levar o curso. Dessa vez, você vai comprar o curso, levar a mentoria, ter acesso à comunidade de diagnóstico radiológico lá no nosso grupo de Zap, onde a gente realmente conversa, pode trocar informações de forma mais restrita, pode discutir caso clínico, que é o nosso grande objetivo, toda essa comunidade engajada em um ajudar o outro, em um chegar ao diagnóstico junto com o outro, para que a gente tenha uma grande rede de apoio, uma grande rede de sustentação, que vocês todos fazem parte, que vocês todos estão ajudando a crescer, ajudando a formar e transformando exatamente no que a gente precisa, uma comunidade de ajuda mútua. Então, quero dar boa noite para o pessoal que está entrando aí. Vamos lá, pessoal, vamos começar. E eu vou começar a mostrar os casinhos aqui para vocês verem que eu estava tirando agora lá. Então, quando a gente fala em difusão em massa, e aí eu fiz até a capa da live aqui, exatamente essa capinha, que é um caso bem emblemático sobre o que é essa difusão restrita. Vocês vão olhar na sequência DWI, né? Normalmente o que a gente fala sequências de difusão, um brilho. E o que a gente quer saber é onde está esse brilho. Porque se o brilho está no centro da lesão, ele pode significar uma coisa. Se o brilho está na periferia da lesão, ele pode significar outra coisa.
E é exatamente por isso que ela serve como uma sequência-chave. O que é a sequência-chave dentro do nosso conceito da metodologia do curso Princípios de Ressonância Magnética? É aquela é aquela sequência que vai fazer com que você comece a ter a luz do seu diagnóstico. É aquela lesão que vai fazer com que você abra o olho e fale assim, caramba, tô vendo? Eu acho que agora eu tô vendo. E é nesse caminho aqui que eu vou seguir o diagnóstico, ou é nesse outro caminho aqui que eu vou seguir o diagnóstico. Então, por isso que é super importante, por isso que é essencial que a gente consiga identificar qual tem que ser o nosso próximo passo. Então, frente a uma formação expansiva, que eu penso os dois grandes diagnósticos diferenciais em tumor e infecção, se eu procuro difusão e vejo onde a difusão está restrita, eu já consigo jogar muito para um diagnóstico ou muito para o outro diagnóstico. Então, no melhor dos mundos, quando a difusão vem restrita no centro da lesão, como a gente está vendo aqui, ó, bem nesse centro da lesão, como a gente está vendo aqui posterior, dentro lá dos ventrículos laterais, a gente pode dizer que a difusão ela é central. Ela não é periférica, ela não está na parede da formação expansiva, ela está no interior da formação expansiva. E quando ela está no interior, isso é muito, muito característico de uma das primeiras condições que a gente tem que pensar para a difusão restrita, que é o pus. Então, o conteúdo purulento, e isso está muito associado a infecções, principalmente de origem bacteriana, vão gerar restrição à difusão. E como é que eu vou saber que você vai me falar, Fernanda, mas eu tenho conteúdo purulento, então tudo bem, eu vejo difusão restrita, mas quando eu olho o termo pós-contraste, é aquela captação periférica, é a parede que está captando, e isso vai estar tanto no abscesso quanto numa formação expansiva escavada, quanto numa necrose tumoral, que pode acontecer num tumor de alto grau, que pode acontecer numa metástase. O problema é que a necrose, ela não restringe a difusão, ela nunca vai restringir. Então, quando você está frente a uma lesão que tem captação parietal de contraste, mas que o centro restringe, só pode ser pus. E isso vai te jogar no campo dos diagnósticos diferenciais da infecção. Pode ser um fungo, pode ser algum outro tipo de germe? Até pode, mas o mais comum que a gente vê nesse padrão fazendo pus é infecção bacteriana mesmo, né? Agora, quando a gente vê, vamos botar uma outra imagem aqui, alguma coisa muito parecida com esse aqui, esse tipo de alteração, onde eu também tenho uma lesão escavada com necrose central, mas a minha restrição é periférica, e a gente está vendo o halo da parede ter hipersinal e não o centro da parede ter hipersinal. Isso aí, para mim, vai ser muito típico e muito característico de uma lesão de origem tumoral. Se é um glioblastoma, se é um tumor anaplásico, né, primário do sistema nervoso central, se é uma metástase que também teve um crescimento rápido com necrose central, a difusão não vai permitir essa diferenciação. A gente vai ter que lançar mão de outras sequências e outras informações adicionais. Mas a gente vai conseguir chegar ao a nossa grande bifurcação do diagnóstico diferencial e falar, não, eu estou frente a um caso de infecção, eu estou frente a um caso de formação expansiva, de tumor, e aí você já consegue direcionar e segmentar melhor esse diagnóstico. Então, a gente tem que pensar aqui como uma segunda causa de restrição à difusão. Primeiro, eu falei em pus. Segundo, eu estou falando em tumor, em parede de tumor. E sabe o que isso significa? Que a parede do tumor, ela restringe a difusão porque ela tem alta celularidade. Então, é isso que a gente vai pensar. Quando você tem um tumor que restringe, é porque é um tumor com muita célula. E normalmente os tumores têm um aspecto muito mais celular do que o parênquima cerebral normal. Seja esse tumor metastático, seja esse tumor de origem a partir de células do sistema nervoso central, do oligodendrócito, do astrócito, que é um dos mais comuns. Independente disso, você tem uma proliferação celular muito maior do que você tem no parênquima cerebral normal. E onde tem muita célula, tem mais dificuldade de ter difusão normal de água. O que é a difusão da água? Por que a célula, muito pus, né, que é um conteúdo muito espesso, vai fazer com que a gente veja a restrição? O que isso significa? Significa exatamente o que a gente tem da palavra restrição. No momento que as moléculas de água não conseguem ir livremente e aleatoriamente pelo meio daquele tecido, ele restringe.
ele tem uma restrição de movimento. É exatamente esse o conceito da difusão restrita e é exatamente esse o conceito que a gente usa quando a gente vê muita célula no tumor, quando a gente vê pus com conteúdo muito espesso. E um terceiro momento que a gente também vai ter restrição à difusão são em tipos específicos de tumor, onde na verdade você tem não só muita célula, como a célula tem uma característica bastante específica. Ela é uma célula pequena, com um núcleo muito grande e um citoplasma muito pequeno. E a gente tem dois grandes tumores do sistema nervoso central que se comportam dessa forma. O primeiro deles vai ter essa característica aqui, uma característica infiltrativa. O que é isso? Ele tem esse aspecto não de formação expansiva, mas de uma lesão que vai infiltrando e ocupando todo o tecido cerebral que aparentemente deveria estar normal, mas que tem alteração de sinal. Então, classicamente, a gente tem restrição à difusão nesse tumor aí, que é o linfoma. E aí eu trouxe aqui uma ocupação do corpo caloso, um aspecto infiltrativo. Reparem que não faz um efeito de massa como as outras imagens que mostrei. Então, totalmente infiltrado. E como é que a gente... a marca da difusão restrita? É exatamente quando a gente olha o mapa de ADC, que é esse carinha aí. Ele é reconstruído a partir das imagens de difusão e você vê que tá tudo muito preto. Então ali onde brilhava, aqui no meio do corpo caloso, a gente está vendo aqui nessa região central da imagem, ele tem hipossinal no ADC. Isso é a marca da difusão à restrição. Então se você quer ter certeza que você tem difusão restrita, você tem que olhar no mapa de ADC e ele tem que estar com um coeficiente. Se você botar um roizinho aí, você vai ver que é um valor mais baixo do que o parênquima cerebral normal. Ou visualmente a gente já consegue ver que ele é mais hipointenso que o restante do parênquima cerebral. Então, muito importante a gente entender como vai ver a difusão restrita antes até de saber quais são as causas da difusão restrita. Então, esse aqui é um exemplo clássico de tumor que pode afetar o sistema nervoso central, o linfoma primário do sistema nervoso central, que vai dar esse tipo de alteração por conta do aspecto celular. E aqui está uma imagem daquele site da anatomopatologia da Unicamp, que é excelente, mostrando como é que são essas células do linfoma. Então, elas são células, ó, se vocês estiverem vendo esse roxinho aqui bem embaixo de mim, ele é uma célula, e todo esse roxinho é o núcleo. Praticamente você não vê citoplasma em volta do núcleo. Então, se você tem um núcleo grande, um núcleo grande, né, vamos dizer assim, um citoplasma aqui mínimo em volta, a água não tem para onde ir. Ela não vai conseguir difundir, vamos dizer assim. Então, literalmente, você vai ter uma difusão restrita. E é por isso que esse tipo de alteração, que esse tipo de tumor vai ter hipersinal na difusão, como hipossinal no ADC. E é uma característica dele a gente ter difusão restrita. Um outro exemplo bem característico desse grupo de tumor que afeta o sistema nervoso central é esse cara aí, que é o meduloblastoma. O meduloblastoma ele é um tumor do tipo PNET e ele também tem essa característica celular. Não só ele é hipercelular, como eu falei, aí todo tumor, por ser hipercelular, pode ter a difusão restrita, mas ele além disso, ele ainda tem essa capacidade que ele tem um núcleo muito grande em relação à célula como um todo, então a difusão fica ainda mais restrita. É a mesma coisa que a gente tentar passar no meio de uma multidão e achar que vai passar com a mesma velocidade que a gente passa quando a gente está no meio da rua vazia. Então é por isso que a gente chama literalmente de difusão restrita. O Anja de Castro entrou agora, boa noite, Anja, Sheilane dando aqui um tiro no alvo, exatamente isso que a gente está falando, sobre essas dicas bem práticas de não adianta só ver a difusão restrita, tem que entender por que a difusão está restrita. E isso, quando você entende por que você está vendo aquele tipo de alteração numa sequência de ressonância, fica muito mais claro para você qual o processo fisiopatológico você está e para qual lado do diagnóstico está te levando. Exatamente sobre isso que a gente fala o tempo todo lá dentro do curso Princípios de Ressonância Magnética, porque o tempo todo a gente está mostrando a alteração na ressonância e correlacionando aquilo ali com a fisiopatologia da doença, com a fisiopatologia de tudo que está acontecendo. Então fica muito mais fácil você entender. Fica mais fácil você entender que a difusão é restrita central porque é pus. E aí o teu diagnóstico vai para doença infecciosa e não
para a formação expansiva e não para o tumor em si. E um outro super comum do nosso dia a dia e que a gente não pode falar quando a gente fala, não pode deixar de falar quando está falando de difusão restrita, é o edema citotóxico, é a isquemia. Então, o edema citotóxico ele é um edema diferente do edema vasogênico. No edema vasogênico é aquele edema que a gente tem por aumento de permeabilidade vascular, então você tem uma lesão e você alarga, né, aquelas tight junctions ali todas da barreira hematocefálica para poder entrar um monte de células para combater aquela lesão, seja ela uma lesão neoplásica, seja ela uma lesão infecciosa, e você tem o edema em volta porque entra a célula e vai entrar água, né, muito mais fácil. Então você faz aquele líquido, aquele hipersinal no flare ao redor de uma lesão. Esse é o edema vasogênico. Ele tem aquele espectro digitiforme e ele não entra no córtex, ele vai limitar aquela relação córtex-subcortical. Quando a gente vê um hipersinal que está no córtex também e que acomete o território subcortical, e ainda mais quando ele faz de um aspecto tão interessante como esse caso, que faz todo um trajeto de um lobo, né, pegou toda a região temporal esquerda aí, segue o trajeto vascular, fica mais fácil da gente identificar que é uma lesão isquêmica de origem arterial. Agora, o que a gente tem que entender do edema citotóxico que está acontecendo exatamente aí, que é a característica do edema citotóxico é a difusão restrita, que a gente está frente a um quadro não de aumento de permeabilidade vascular como no edema vasogênico, que a gente está frente a um quadro de disfunção de barreira hematoencefálica. Então, se você tem a disfunção da barreira hematocefálica, a gente está frente a uma disfunção não de barreira hematocefálica, é exatamente o contrário. A gente está frente a uma disfunção da bomba de sódio e potássio. Ou seja, aquela célula, todas essas células, elas estão entrando em colapso. Não tem sangue, não tem oxigênio, não tem metabolismo. Então, a bomba que consome altamente, muitos ATPs lá, voltando lá no nosso básico, ela vai ficar sem energia e a gente vai ter aquela desregulação do sódio e do potássio entre extracelular. Isso vai fazer com que entre água na célula também. E essa célula ela tende a ficar disfuncional com muito líquido e com os eletrólitos totalmente desbalanceados. E aí você tem uma irregularidade difusa da eletricidade, vamos dizer assim, da membrana celular. Tudo isso é a origem do edema citotóxico. Tudo isso é a origem desse hipersinal que a gente vê na difusão, que vai ser caracterizado como restrição, porque toda essa região aí fica com um sinal bastante hipointenso no ADC. Então, dentre das causas que eu diria mais comuns aí que a gente vai ver de difusão restrita, certamente vai estar a isquemia. O AVC é uma das doenças mais comuns do Brasil. Então, vai aparecer muito, pode aparecer grande dessa forma, fica mais fácil identificar. Pode aparecer pequenininho lá, espaço ali no centro semival, coroarradiada aí pela região núcleo capsular, que são os infartos lacunais, quando eles são pequenos, menores que 1 centímetro. E é muito importante a gente fazer essa sequência de rotina nos pacientes, principalmente nos pacientes mais idosos, porque a gente pode sim surpreender pequenos infartos que não necessariamente estão dando uma clínica muito exuberante. É óbvio que o infarto cerebral médio não vai passar desapercebido para ninguém, mas um infarto pequeno de centro semialveolar coroarradiada passa, e o grande problema é, quando eles são múltiplos ao longo do tempo, eles podem evoluir sim e podem fazer parte do quadro, por exemplo, de demência vascular, de demência da vasculopatia difusa, que mostra que aquele paciente tem doença, né, de microvaso, e que isso sim está levando a todos esses foquinhos de alteração microvascular, né? Então, assim, nessa live, o que eu queria pontuar com vocês? Que não basta a gente olhar a difusão restrita, a gente tem que saber o que significa essa difusão restrita. Então, quando a gente olha a difusão restrita, a gente vê o hipersinal no WI e vê o hipossinal no ADC. Isso tem que ser complementar, tem que acontecer junto, porque senão não é difusão restrita. Depois que eu tenho certeza que eu tenho difusão restrita, e depois que eu entendi que ela, por exemplo, é uma sequência chave para eu avaliar, para eu fazer essa minha primeira avaliação de uma formação expansiva intracerebral que eu identifiquei lá na minha sequência FLAIR, você identifica a lesão no FLAIR, e aí você pensa, possivelmente eu estou frente a 2 grandes grupos de diagnósticos diferenciais, tumor e infecção. E aí você vai para o tumor, se ele restringe parietal, você vai para a infecção se ele restringe central, e aí você entende que a restrição central está relacionada ao pus,
que a restrição parietal está relacionada à celularidade, à alta celularidade. E que alguns tumores eles vão ter essa restrição não só relacionadas à alta celularidade, mas ao tipo de célula que eles têm. E aí eu queria destacar os dois grandes tumores, que é o meduloblastoma e o linfoma do sistema nervoso central, que tem essa característica peculiar do tipo celular, que é núcleo grande em cima de um citoplasma pequeno. Isso vai fazer com que também haja uma restrição à difusão, faria, né, independentemente do número de células, mas também são tumores que têm alta celularidade, não só essa conformação de célula, mas mais células do que o que a gente está habituado. E no terceiro aspecto, lembrar sempre do edema citotóxico. E eu queria só fazer um parênteses aqui, e eu já estou aberta para as dúvidas do pessoal que está entrando. Boa noite. A gente está conversando sobre difusão, sobre os principais diagnósticos diferenciais de difusão e quando a gente vê difusão restrita, qual é a ideia do mecanismo fisiopatológico que a gente tem que pensar e o que isso vai levar, determinar o seu diagnóstico. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir colocando aqui nos comentários que eu estou de olho. Estou falando aqui ao longo dessa live exatamente sobre as principais dúvidas que eu vejo as pessoas perguntarem sobre difusão e sobre um pouquinho do que a gente tem no passo a passo lá que acontece dentro do princípio de ressonância magnética. E, por último, queria mostrar um casinho que sempre gera confusão, exatamente porque a gente fala que a infecção ela tem uma restrição central, mas pode aparecer com uma restrição periférica. Então, lembrem que esse caso aí, por exemplo, é uma infecção por fungo e o fungo, ele pode fazer um abscesso, como a gente está vendo lá ali na região núcleo capsular à direita, ele pode começar sim como um hipersinal central em toda a lesão. Mas o fungo ele não consegue fazer o pus como a bactéria faz. Muitas vezes é uma alteração granulomatosa, tipo tuberculose, muitas vezes é fúngica e aí ele faz aqueles produtos de degradação do fungo, como a gente vê no criptococo, mas não necessariamente é aquele pus característico. Então a gente vai ter, no início você pode ter essa restrição central porque você está em processo de organização, tem um grande infiltrado inflamatório ali, então você restringe mais por hipercelularidade do que pelo conteúdo purulento. E quando você organiza aquilo ali, faz uma cavidade central que é preenchida por um material heterogêneo, que pode ter resto de fungo, pode ter necrose celular, mas que não necessariamente cursa com pus, você vai ter uma restrição na parede. E na parede por quê? Porque um abscesso ele é altamente celular. Você tem muita coisa acontecendo ali. Você tem muita célula tentando combater o agressor. Então, o abscesso ele pode ter essa restrição parietal do mesmo raciocínio que a gente vai fazer de um tumor. Mas quando a gente está frente a um abscesso que tem restrição parietal, a gente pensa em outro tipo de germe que não bacteriano, porque a gente imagina que o bacteriano vai cursar com pus e o pus é restrição no pus, não na parede, tá? Então, esse pequeno adendo, muita gente me pergunta sobre o abscesso, esse tipo de abscesso fúngico por tuberculose, por criptococo, no paciente HIV positivo, né? A toxoplasmose. Então, assim, a gente pode ver esse tipo de evolução ao longo do tempo e aí a gente tem que ficar esperto, porque ele vai ser formação expansiva igualzinho um tumor, ele vai captar parietal igualzinho um tumor, ele vai captar e ele vai ter uma restrição parietal tipo um tumor. Então, a gente tem que entender que infecções mais raras, mais complexas, com uma evolução mais gradual normalmente, porque o abscesso bacteriano tem uma evolução muito abrupta, podem ter sim essas características que não vão ser aquelas clássicas que quando a gente fala em infecção, porque quando a gente fala em infecção a gente está falando na verdade no pus e não na infecção como um todo, porque a gente sabe que tem infecções que não necessariamente vão cursar com um conteúdo purulento, ok? E aí, dúvidas, insights? Luna entrou aqui, deu boa noite, Luna. Pessoal que acabou de entrar aí agora no finzinho, o que vocês ouviram aí, o que surgiu de dúvida, o que normalmente vocês têm dúvida na hora que vocês estão interpretando a sequência de difusão. Então, é descobrir a causa, é entender o mecanismo fisiopatológico, entenderam como é que isso vai servir a seu favor na hora que você for dar o diagnóstico diferencial?
Na hora que você for sentar exatamente lá para ver e falar assim, ó, agora eu vi, agora eu tô entendendo por que isso restringe, como isso aí tá me ajudando a chegar lá no meu final do meu diagnóstico e não como eu não estava interpretando da maneira errada, porque você muitas vezes não entende qual é o mecanismo fisiopatológico que está levando à restrição à difusão ali. É óbvio que se você for pegar lá na Radiopídia, você vai ver uma lista gigantesca de causas de restrição à difusão. Essas são 4 principais e essas são as 4 em que vão girar a maior parte das coisas, tá? Tem outras causas? Tem. E, em geral, elas vão estar associadas ao edema citotóxico, a um processo de isquemia subjacente, a um processo de alta celularidade subjacente, um processo inflamatório. Então, muitas vezes a gente não consegue aplicar diretamente esse conceito de difusão restrita numa doença XYZ, porque a gente não consegue abstrair que o que está acontecendo naquela doença é exatamente um processo isquêmico, por exemplo, que foi exatamente o caso que eu vi semana passada, e até a Camila Pupi tinha publicado hoje, da paciente que fez picos alternados de hipo e de hiperglicemia, que estava com alteração de movimento, e que na ressonância tinha hipersinal bilateral de núcleos da base. Só que esse hipersinal no FLAIR não era só um hipersinal, ele tinha sim restrição à difusão. Então, existia um mecanismo metabólico ali que levou a algum grau de isquemia, e hoje, depois de 3 semanas, ela ia repetir para a gente ver o que sobrou daquilo ali e o que realmente isquemiou, que ela tinha uma alteração difusa de difusão que pode ter algum grau de reversibilidade, porque quando está relacionada à hipoglicemia, a gente pode ver alguma variação ainda, e ver o que sobrou, o que não sobrou. Então, quando você olha e você pensa, é hipoglicemia, é hiperglicemia, isso que está fazendo essa minha alteração de sinal de núcleos da base. Ok. Como é que eu vou explicar a difusão restrita? Porque a gente vai chegar que esse processo metabólico lá no final pode cursar também com isquemia. E aí você pode estar frente a um edema citotóxico bem localizado. É o que acontece também em algumas intoxicações. Quando você olha, no fim das contas, você vai estar frente a um processo isquêmico e você vai estar frente à representação do processo isquêmico, que é o edema citotóxico. Então, tudo que acontece que vai levar à difusão restrita vai terminar muito em uma desses 4 grandes grupos que a gente falou. Então, você tendo eles na cabeça, com certeza vai abrir teus horizontes. Quando você identificar uma área de difusão restrita, vai dar aquela careada e falar, saquei. Agora eu entendi por que eu estou frente realmente a um quadro de difusão restrita. E aí você tenta encaixar dentro da fisiopatologia da doença que você está suspeitando. Que isso vai te levar, sim, vai ser um ponto favorável, um ponto totalmente direcionado para você chegar ao diagnóstico final, tá certo? Eu queria lembrar que essa metodologia, ela tá toda dentro do curso Princípios da Ressonância, e eu tô sendo repetitiva porque eu não quero que vocês percam a oportunidade. Só hoje, só até meia-noite, você vai, além do curso, levar as sessões de mentoria, levar também o acesso à comunidade. E o curso com todas as suas aulas, com todos os seus bônus e com as atualizações de 2 em 2 meses que eu tenho feito com lives ao vivo, onde a gente vai ter a oportunidade de trocar informação, de tirar dúvida, de falar de qualquer coisa do que vocês quiserem. Na verdade, as atualizações vão ser guiadas pelo que vocês sugerirem. Então, além de vocês já terem um pacote completo de aulas, vocês vão poder indicar o que está faltando, como eu posso ajudar vocês da melhor forma, estando lá dentro da plataforma. Então, participem. A mentoria vai ser lançada como um produto único, vai ter um preço alto e eu estou dando a oportunidade de vocês terem ela agora, de graça, para testar, para ver se vocês gostam. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um momento muito mais exclusivo, onde a gente tem encontros semanais de 2 a 3 horas, onde a gente vai discutir caso, onde vocês vão trazer as dúvidas, onde vocês vão falar do jeito de vocês e eu vou conseguir lapidar. Então vocês pensem que vocês vão entrar como aquele diamante bem bruto e vão sair como aquela joia toda lapidada, pronta para chegar ao diagnóstico, prontos para dar aquele passo que vocês precisam na carreira de vocês. Não percam essa oportunidade, isso só vai até meia-noite. Então, aproveitem, o link tá lá na bio, vocês não precisam de cupom, não precisam de nada, é só clicar no link, vai cair direto na página, colocar o cartão de crédito, se preferir colocar no boleto, pode dividir no cartão e
eu te vejo aqui desse lado. Em abril a gente vai estar junto, começar esse projeto juntos, que eu tenho certeza que no meio do ano, depois das 10 sessões de mentoria para os 10 primeiros alunos, depois das 3 sessões de mentoria para qualquer aluno que comprar hoje até meia-noite, eu tenho certeza que vocês vão sair transformados, modificados para melhor, que vocês vão conseguir absorver de uma forma muito melhor toda a informação que a Ressonância tem para vocês, tá certo? Vocês não precisam acreditar em mim. Hoje eu mostrei já, coloquei um post lá no feed com várias informações do pessoal que já participou. Tem os vídeos do desafio também com os depoimentos do pessoal que já participou. Vocês têm acesso ao meu conteúdo gratuito lá nos vídeos do YouTube, aqui no Instagram. E se vocês vão e voltam é porque tá mudando de alguma forma a vida de vocês. Eu fico super feliz que isso está acontecendo. É exatamente esse o objetivo de eu estar aqui, de eu estar fazendo toda essa programação pra gente crescer juntos, para eu ir de mão dadas com vocês a um ponto onde vocês não estavam. Então, curtam esse conteúdo e decidam até meia-noite para vocês terem a melhor oportunidade possível que vocês vão poder ter ainda esse mês, ainda hoje. Combinado? Obrigada por vocês estarem comigo até aqui e beijos. Essa live vai ficar disponível vou deixar aqui no Instagram hoje e depois ela vai pro YouTube também, combinado? Beijos e vejo vocês aqui desse lado depois que vocês entrarem no princípio da ressonância magnética. Um abraço, gente.